Essa pergunta é interessante. Se você pode tomar sertralina antes da transferência embrionária e depois na gravidez. Sertralina é categoria C de risco para a gravidez. E o que significa isso? Existem 4 categorias para os tratamentos para ver o risco que eles podem causar na gravidez. Categoria A, pode tomar sem problema nenhum. Categoria D, terminantemente proibido. B e C depende da situação. Não é totalmente proibido, mas a pergunta é melhor evitar? A resposta é melhor evitar. Não é proibido, mas veja a sua real necessidade, se for o caso, tome. Categoria C não é proibido, mas deve ser visto com cautela. Categoria C, é assim. Pois é, a AMIL, que significa aspiração manual intrauterina, é a causa mais segura de você aspirar o embrião no caso de aborto. Ela não causa sinéquias, mas aquele trauma pode trazer algum prejuízo do endométrio que pode ser resolvido com algumas estratégias, mudando a via do estradiol, usando alguns suplementos, hormônio do crescimento, até o PRP e outras estratégias. Existem várias, fazendo pequenas estimulações, ciclo espontâneo, ciclo induzido. Tudo isso pode acontecer, mas aqui vem a cautela. Cuidado, sempre. Se você puder evitar abortos, faça uma pesquisa detalhada, porque abortos, muitos deles podem ser evitados, e quando você não evita, e poderia ter evitado, pode causar algum mal. Mas fique tranquila, sempre haverá algum caminho para melhorar a qualidade e a espessura do seu endométrio. Mas para completar, hoje em dia a estratégia quando você quer fazer uma curetagem, a gente não faz hoje em dia a curetagem, dificilmente tem essa indicação. A gente usa o AMIL que aspira e algumas vezes a gente complementa um pouquinho com a cureta, porque dá aquela sensação com muita delicadeza que realmente está limpo. Eu normalmente quando tenho que fazer o AMIL, assim que eu termino eu faço um ultrassom imediato no centro cirúrgico para ter certeza que não ficou nenhuma membrana, porque às vezes pode acontecer. Então, eu faço sempre um ultrassom após o procedimento para que eu tenha a segurança total que não ficou nenhum restinho. São esses cuidados que são pequenos detalhes que podem fazer uma grande diferença, mas sempre faça tudo o que puder para evitar o aborto. O aborto não é algo normal, é algo comum e muitas vezes traz muitos danos para a paciente, não só emocional, como físico também. Você me pergunta o que é melhor, fazer a transferência embrionária a fresco ou congelado. Hoje em dia, praticamente, ou quase 100% dos casos, nós fazemos transferências de embriões congelados, porque é uma condição ideal para a qualidade do endométrio, pelo pico hormonal, mas por coincidência, ontem eu fiz uma transferência embrionária a fresco com uma biópsia embrionária PGTA de 24 horas. Mas foi um caso especial, porque essa paciente não mora no Brasil, não poderia se estender muito aqui. E o endométrio dela ofereceu uma qualidade boa, uma qualidade de seu endométrio com uma boa espessura, trilaminar, a dosagem hormonal correta. Só que o grande problema é que não foi uma biópsia com resultado em 24 horas, demorou 30 horas. E tivemos que ultrapassar o limite de horário de trabalho da enfermagem e toda a estrutura de funcionários da clínica. Então foi uma transferência 3 da tarde, 3:30 da tarde. Então ontem em especial, sendo um sábado, véspera de feriado, quando normalmente o expediente é programado para terminar 1h da tarde, acabou 3:30. Vou até colocar uma foto aqui de todos nós juntos, a hora das 3 e pouco da tarde. Acontece, não é muito comum, isso é, aliás, muito raro acontecer, esse atraso na saída do resultado, houve um probleminha. Mas foi uma coisa excepcional por o caso da paciente que mora na Europa, tinha que voltar para Londres, coisas assim, e as condições estavam favoráveis, porque se não estivessem favoráveis, nem assim eu iria transferir. Vou colocar aqui a foto nossa no final do procedimento de ontem à tarde aqui, para todo mundo ver, estou colocando aqui agora. Recover é uma ótima medicação, mas existem outras ótimas medicações, Gonal, Polegon, Pergoveres, Menopur, Medional, várias, todas têm o seu papel e são de boa qualidade, mas cada médico tem a sua predileta e também cada paciente se adapta melhor a uma medicação do que a outra. Eu dou exemplos muito simples. Eu, quando estou com dor de cabeça, eu tomo dipirona. A minha mulher fala que não serve para nada, que para ela tem que ser outra. Mas para mim é ótimo dipirona. Não é que uma é melhor do que a outra, mas eu me adapto melhor a essa medicação. Isso é em tudo. Tem pessoas que têm remédio que é melhor para dor de cabeça, para gripe, para tosse. Cada paciente com a sua história. Mas todas são ótimas medicações e devem se adaptar para cada paciente.
Não existe uma regra específica até quando a mulher deve usar a enoxaparina, nem a dose especificamente. Na maioria dos casos, a gente começa com 40 miligramas, mas em algumas situações a gente passa para 60, faz aquele exame de XA e ajusta a dose de acordo com a necessidade de cada paciente. A maioria dos casos eu vou até 34 semanas, às vezes eu antecipo para 20 semanas, às vezes até 12 semanas, às vezes eu vou até o dia do parto. Não existe uma regra específica que é generalizada para todo mundo e depende de qual é a trombofilia que você tem e algum histórico que você possa ter mais traumático, que aí a gente vai até o final. Não existe essa regra que você está querendo que eu diga, porque não existe. Cada caso é um caso, como sempre, cada pessoa é diferente da outra e cada mulher é diferente uma da outra. Essa é uma pergunta interessante. Você está na menopausa, você vai receber o embrião doado e você tem adenomiose. Me pergunta, precisa fazer bloqueio hormonal? Depende um pouco. Na maioria das vezes, não é necessário. Mas dependendo do grau de adenomiose, eu faço um complemento para me sentir mais seguro que aquele endométrio que está penetrado ou penetrou na musculatura do útero, no endométrio, realmente eu consegui atrofiar. De um modo geral, não, mas mais uma vez, cada caso é diferente do outro. Às vezes eu faço um bloqueio, sim, por segurança, porque eu sempre considero que você vai usar um embrião doado, o óvulo doado, já é um caso tão assim, extremo, a gente não dá para perdoar nada. Qualquer detalhe que possa interferir negativamente, eu trato. Existem controvérsias, mas tem que avaliar bem o caso. Mas muitas vezes as dúvidas sobre falhas de implantação são muito controversas. Cada médico acha um detalhe. Se é um problema do metabolismo, se você tiver uma resistência à insulina, significa que você é inflamado e um corpo inflamado atrapalha a inflamação. Eu concordo com ele, se ele for levar para esse lado. Você tem uma alteração metabólica, pode ter realmente uma resistência à insulina, por exemplo, ou ter uma doença de Hashimoto, é um problema metabólico e um problema imunológico, no caso do Hashimoto. Mas eu não perdoo também, eu peço tudo. Eu vejo endométrio, se tem endometrite, vejo se tem sinéquia, vejo se tem algum descompasso da receptividade do endométrio, eu vejo se tem adenomiose, eu vejo se tem trombofilia, vejo se tem uma contratibilidade excessiva do útero que atrapalha a implantação, eu vejo tudo. A parte metabólica é importante, eu não estou desmerecendo esse diagnóstico, mas eu acho que tem que ver tudo. Essa pergunta sua está difícil para entender os detalhes. Você me pergunta, cariótipo banda G é protocolo padrão AEMORI? Não foi solicitado. Embriões 4A não implantaram. Se você me perguntar se o cariótipo é um protocolo padrão, de início para mim de cara, eu peço para todo mundo dar um exame básico, porque se o casal tiver alguma alteração estrutural dos cromossomos, uma translocação, uma inversão, um outro problema qualquer, pode ser a razão de tudo. E se você tiver essas alterações, você pode estar colocando a um risco aumentado de nascer um bebê com problema. Há uns anos atrás saiu num artigo de jornal uma moça que morava na Paraíba, na roça, mas uma moça totalmente normal, que teve 3 bebês com síndrome de Down. E aí pesquisaram depois de muito tempo, era uma pessoa muito pobre, fizeram uma vaquinha para pagar, fez o cariótipo e ela tem uma translocação do 14 com 21. O que aumenta em 40% a chance de ter um bebê com problema. Conclusão, se tivesse sido solicitado esse exame antes, todas as crianças que nasceram com problemas poderiam ter sido evitado uma gravidez natural, espontânea. Iria para uma fertilização. É claro que nesse caso, era uma moça humilde que morava na roça, não teria esse recurso para fazer esse tipo de tratamento, mas fica claro aqui a importância de quem vai passar por um tratamento de fertilização fazer o exame do cariótipo. E mesmo quem está tentando engravidar, é uma boa alternativa. Eu já vi pessoas que pediram por pedir o cariótipo, porque trabalhavam nessa área da reprodução, de repente tomaram um susto que tinha uma translocação e poderiam ter uma criança com problema. E prontamente fizeram a fertilização in vitro com a biópsia embrionária e evitaram ter uma criança com problema. Então, é fundamental sempre pedir o cariótipo. Sempre. Vai passar por fertilização? Faça cariótipo. Não consegue engravidar? Faça cariótipo. Se você está falando do exame ERA, eu não peço. E sempre eu falo, naquela época que era super moda, todo mundo pedia, eu pedia também. Mas não só eu, como vários médicos,
a gente não acreditava nele, a gente achava já um absurdo, mas nós pedíamos como eu pedia, porque estava no embalo, todo mundo pedia, e não tinha nada confirmado, consagrado, que não valia nada. Hoje em dia, para te falar a verdade, todos os exames já provaram que não tem nenhuma relevância. Mostraram até que algumas vezes era pior quando modificava a data da transferência embrionária por ser uma outra data janela da implantação. Então, eu não peço. Agora, ver a receptividade do endométrio pelo balanço de alguns marcadores, que eu já falei, o CD56, o 63, 16, 45, tudo isso, eu gosto de ver se é um endométrio citotóxico, se ele é hiperreativo, hipoativo, ajuda a melhorar a receptividade. E acho que pode ser. Essa é uma pergunta comum. Normalmente eu não recomendo fazer a biópsia embrionária para as receptoras que vão receber um óvulo de uma mulher jovem de 25, 26, 27 anos. A não ser que o marido tenha alguma alteração cromossômica ou outro motivo qualquer, ou seja o desejo dela. Há uma semana atrás eu atendi um casal que não tinha nada a ver com a doação, mas ela tinha 34 anos, não havia uma recomendação, mas ele queria fazer porque ele tinha uma irmã única com síndrome de Down, então já carregava um sofrimento, embora não há nenhuma relação de hereditariedade nesse caso. Não é uma recomendação, então, mas se a paciente quiser fazer, eu deixo fazer. Eu só ponho os prós e contras, as situações de falsos positivos e mostrando em muitas publicações que não aumenta a taxa de sucesso e em alguns lugares até piora. A nossa, quando a gente faz, não piora, mas é igual. E aí talvez a gente descarte embriões desnecessariamente. E eu vou colocar aqui agora um link sobre um artigo que eu ponho no meio do meu e-book sobre biópsia embrionária, que eu ponho biópsia embrionária, um castelo de areia, mostrando situações e publicações várias, mostrando que muitas vezes o embrião é alterado e se transfere, e nesse caso nasce um bebê normal, mostrando o falso positivo, e também uma outra publicação que mostra que mulheres que transferiram o embrião com biópsia antes dos 40 anos engravidaram menos do que aquelas que não fizeram biópsia. E recentemente, um caso de uma paciente que transferiu 2 embriões alterados por as situações dela e nasceu gemelar totalmente normal. É para refletir, não é proibido, mas não é uma recomendação, como seria uma recomendação uma mulher que tem mais do que 38 anos, 40 anos ou mais ainda. Então, vou colocar aqui esse link de biópsia embrionária, um castelo de areia. Estou pondo aqui, ó. Já coloquei, aliás. Essa é uma pergunta muito boa também. Você tem uma reserva baixa e me pergunta se pode fazer uma estimulação forte. A primeira estimulação eu sempre começo com carga total, com dose total, para recrutar o maior número possível de folículos, sempre. Mas às vezes, se eu perceber que o resultado não for satisfatório, eu posso, nesses casos, fazer mini-FIV, porque eu percebo aí, depois da primeira tentativa, que dá 300 unidades ou dá 150 é o mesmo resultado. Não precisa gastar toda aquela medicação pelo custo e pela dosagem excessiva. Aí tem que conhecer a paciente. Mas a pergunta é, pode usar carga máxima? Eu uso, uso GH, uso outras coisas também, com tudo, para conseguir o maior número possível de óvulos. Muitas vezes de primeira vai bem. Tem casos que tem uma reserva baixíssima, a gente consegue sucesso com 1 ou 2 óvulos. Aquilo que eu falo sempre, muitas vezes o pouco que você tem é tudo que você precisa. Eu tenho o caso. E se mostrar, para quem não sabe, é quando a cicatriz da cesárea anterior se abre para o lado de dentro. Ela pode provocar a formação de algumas secreções que vão para o fundo do útero e dificultam, atrapalham a implantação embrionária. Então, quando ela está abertinha, ela pode impedir que haja implantação embrionária. Então, nesses casos, a cirurgia de restauração e recuperação do útero deve ser feita. Mas é sempre que precisa? Não. Se for uma abertura pequenininha e não formar secreções, não precisa. E muitas vezes nós tentamos algumas vezes, 2, talvez 3, dependendo da quantidade de embriões e da idade da paciente, e só depois é que vamos fazer a intervenção cirúrgica, porque é uma cirurgia. A gente tem que ressecar a cicatriz da cesárea e refazer novamente. Isso vai demorar mais uns 3 ou 4 meses. Muitos fazem por estereoscopia, mas não gosto muito, só em casos excepcionais, porque quando você fica... Portanto, quando você faz por estereoscopia, quando a paciente não quer engravidar, porque você vai aplanando, vai afinando de tal forma o útero que se engravidar depois,
pode romper aquele útero. Então eu não gosto dessa estratégia não. Eu uso mais a laparoscopia, porque eu já olho se tem alguma endometriose, algum outro problema e já corrijo, mas pode também fazer por baixo, ele se descola bem a bexiga, reestrutura, tirando a cicatriz anterior e fica perfeito. É uma boa técnica, tem uma indicação precisa. Eu tenho vários casos que não engravidava, formava aquele muco no interior do útero, você falava, é estimocelha. Esse caso tem que operar. Eu gosto de operar estimocelha, acho uma delícia. E é tranquilo, tira a cicatriz, refaz, fica o útero lindo e maravilhoso. Adoro. É uma alegria ver a sua felicidade no dia do ultrassom. E quando fiz aquele ultrassom, eu fiz em 3D a sua gestação de 10 semanas, ficou muito lindo o bebê. Eu acho que nós mandamos para você o vídeo. Eu vou ter que colocar no Instagram em qualquer momento. Ficou muito bonitinho o bebê se mexendo depois em 3D. Você agradece, a gente agradeceu a minha, a equipe, mas é um prazer cuidar de vocês. Vocês são muito simpáticos, vocês são gracinha. E nos deixa muito feliz ver o tamanho da felicidade de vocês. Ver alguém que engravida e não conseguia, e a nossa ajuda foi muito importante, não tem felicidade maior. E ver vocês felizes desse jeito foi demais. E o seu ultrassom em 3D também foi demais também. Eu achei o máximo. O bebê estava lindo, mais lindo ainda, tá bom? Nos veremos em breve. Um beijo para vocês. Para a transferência embrionária, você tem que parar com o Monjaro 2 meses antes. Essa é a recomendação atual. Portanto, está tomando, se você está esperando, se for conosco, não demora tanto tempo assim, mas em todo caso, a transferência embrionária só deve ser feita 2 meses após ter cessado com o Monjaro. Você me pergunta se você for uma doadora compartilhada, isso é, você doa metade dos seus óvulos, fica com a outra metade, se a chance diminui muito, depende. Se você for uma ótima paciente com uma boa reserva ovariana e produzir mais do que, pelo menos 16 óvulos, ficando 8 para você e 8 para a receptora, é um bom resultado. Então, não diminui muito não. Mas também nós só indicamos a ovodoação compartilhada se a paciente tiver uma ótima reserva. Se ela tiver uma reserva pequena, produzir 10 óvulos, não é uma boa ideia fazer doação de óvulos compartilhada. Tem que ter, por isso, no máximo 32 anos e um antimileriano maior do que 2, 2,5 para poder compartilhar de uma maneira segura, tá bom? Bom, eu vou começar respondendo que em reprodução assistida é tudo que você imaginar é normal. Você tem um antimileriano de 2,15 e produziu 38 óvulos, é anormal tantos óvulos assim. Eu contaria, no seu caso, com 18 óvulos mais ou menos. E você teve 15 maduros. Então, a proporcionalidade de 15 maduros está bem adequado para o seu antimileriano, que você contou que tem 2,15. Então, tudo é normal, depende de várias situações. Nem sempre dá para ter os 80% maduros. Tem, às vezes, uma desproporcionalidade do tamanho dos folículos. Pode acontecer tudo isso. Muitas imprevisibilidades podem acontecer e são previsíveis. Tem situações que não se esperava, é previsível, porque faz parte do tratamento. Mas eu acho que pelo seu antimileriano ter 15 ovos maduros, eu acho que tá bom. Agora, 38 ovos. Se trompas dilatadas, se necessariamente é hidrossalpinge, não obrigatoriamente, mas está dilatada por quê? Deve ter um líquido dentro. Ou está muito inflamada, muito que está expandida, inchada. Mas quando está dilatada, quase certo, tem um líquido dentro. E se tem líquido dentro, é hidrossalpinge. E se tem hidrossalpinge, aquele líquido pode refluir para o interior do útero e dificultar a implantação embrionária. Conclusão, você pode tentar, se você for uma paciente muito jovem, ter uma boa reserva ovariana, fazer um tratamento clínico com antibiótico, repetir o exame e confirmar se tem ainda esse líquido. Caso contrário, você faz uma cirurgia ou para tirar as trompas, ou também para colocar um clipe, se não quiser tirar a trompa, para aquele líquido não vazar para o interior do útero. Então, dilatadas é porque algo dilatou, e normalmente é líquido e normalmente é hidrossalpinge, sabe? Olha direitinho, mas normalmente é essa a conclusão. Eu não indico propriamente o uso do Monjaro nesse caso, porque eu não faço esse tipo de tratamento, mas eu posso muito bem recomendar alguém que faça esse acompanhamento, porque quem tem ovário policístico, muitas vezes tem uma resistência à insulina aumentada, e nesse caso o Monjaro vai ajudar bastante.
Então eu posso recomendar um profissional que faça esse acompanhamento. Se você estiver de acordo, ele usa o Monjaro ou qualquer medicamento que ele possa usar para reduzir a resistência à insulina. E Monjaro é uma ótima recomendação para isso, mas depende dele. Eu não dou receita de Monjaro. Há pouco tempo o marido que eu recomendei porque ele bebia, fumava. E o Monjaro também pode criar um asco do cigarro e da bebida. Então a pessoa deixa de beber e de fumar porque aquilo dá uma sensação desagradável. Aí você me dá a receita? Eu falei, não, eu não vou dar essa receita porque não é a minha área de atuação. Mas se você procurar um endócrino, ele pode cuidar de você e você está acima do... Então o uso do Monjaro tem as suas recomendações. E muitas vezes eu acho que é uma ótima ideia. Eu não sou contra o Monjaro, embora eu comente que hoje em dia todo mundo praticamente usa Monjaro, mas tem as suas indicações precisas. E eu acho para quem está acima do peso, tem essa resistência à insulina aumentada declaradamente pelos exames de sangue, deve perder peso, o Monjaro é um ótimo aliado. O Monjaro ajuda em muita coisa, como eu comentei também, pessoas que bebem, que fumam, usam Monjaro, ele não quer mais beber, ele não quer mais fumar, sente-se mal por causa do Monjaro. Isso pode ajudar ele a melhorar seus hábitos de vida e melhorar uma série de coisas também, mas não sou eu que receito não. Eu passo para algum profissional que se responsabilize por esse tipo de tratamento. Você quer saber se qualquer mulher pode ser ovodoadora? Qualquer mulher não, ela tem que preencher alguns requisitos. Todas as nossas doadoras de ovos passam por uma triagem bem específica, desde a sua idade, seus exames clínicos, exames genéticos, exames de infecções. Pedimos o cariótipo dela, fazemos um exame específico para ver se o seu potencial reprodutivo tiver uma boa reserva. Se ela tem depressão, talvez eu possa não aceitar, não porque vai transmitir a depressão, porque a depressão não é um estado que transmite geneticamente, pode ser um momento da vida dela, mas não é proibido, mas vai constar no relatório dela que ela está com depressão, porque todas são muito sinceras, mas não é uma contraindicação ela estar com uma depressão. Aliás, depressão, todo mundo tem aqueles momentos de depressão. Eu tenho alguns momentos de depressão que duram ao redor de 15 a 20 minutos, no caso disso, porque logo eu me recupero. Mas eu vi o seu ultrassom, o Rogério passou para mim também, são 2 embriões idênticos, é quando o embrião se divide em 2, e essa chance pode acontecer em 1 a 1,5% dos casos, é lindo, maravilhoso. E que você quer saber o que acontece, são gêmeos idênticos. Agora que eu posso falar, que sempre eu falo e repito, gestação gemelar necessita de alguns cuidados especiais. Eu vou falar com você sobre isso ainda também, porque foi o primeiro ultrassom. Mas é um cuidado que a gente tem que ter com a prematuridade, com a hipertensão, com diabetes na gravidez. Faz um mês, até preciso ligar para ela, que ela transferiu 2 embriões. Pediu, transferiu 2. E o que aconteceu? Um deles se dividiu em 2, ele está com trigêmeos, com risco aumentado de prematuridade, hipertensão, diabetes gestacional. Por isso que a gente sempre recomenda transferir um único embrião, porque se acontecer, dividir em 2, mas é só isso. Você comentou uma coisa muito importante. Você falou na pergunta anterior que ele teve um beta, o segundo não dobrou e agora aumentou demais. Isso pode acontecer. E é por isso que quando o beta não dobra, eu já não fico, não vai repetir mais. Não, eu repito, porque muitas vezes ele não dobra exatamente, e aí tem algumas variações de laboratório para laboratório, hidratação da paciente. Teve um caso, 1 ano atrás, 1 ano e meio, uma paciente do Rio que fez o beta, desceu, repetiu mais uma vez, desceu mais ainda, e ainda repetiu mais uma vez. Esquecemos o caso, abandonou, a menstruação não vinha, só que estava gravidíssima desde a primeira vez. O beta não aparecia que dobrava, tínhamos abandonado o caso, porque realmente era bem claro que estava diminuindo até o beta, que abandonamos e estava grávida. Sabendo como o laboratório é complicado, não dá para confiar tanto assim. Tem que ter cuidados, saber avaliar. Por isso, o fato de não ter dobrado na primeira etapa não significa. Você tem 43 anos, fez 6 filhos e a médica disse que você nunca terá embriões e euploides. Eu acho um exagero. Eu sempre falo que, claro, que aos 43 anos a chance é mais baixa. Quando alguém pergunta se tem chance de alguma coisa, a minha resposta sempre é a mesma. Chance sempre tem. Pode ser maior ou menor. Dizer nunca, isso é impossível. A sua chance é pequena. Eu tive a semana passada uma de 44 anos que teve seu embrião euploide.
Eu já tive até de 46 anos, já tive embrião-haploide. É raro, mas pode ter. Nunca não. Agora, se você me perguntar qual é a sua chance maior com seus óvulos ou óvulos de doadora, aí a resposta é clara. A chance de engravidar com óvulo de doadora, no seu caso, é muito maior. Aí é questão de ser uma chance maior ou menor. Sempre existe a possibilidade, mas é só uma comparação. Maior ou menor. 43 anos é menor, mas pode acontecer. Nunca, jamais. Se você pode fazer o exame antimileriano na gravidez, pode. É meio desnecessário nesse momento, mas há uma tendência de ser menor do que a realidade, porque você está bloqueada pelos próprios hormônios da gravidez. Pode, mas não haverá uma exatidão do resultado. Eu não acho recomendável, nem acho que nesse momento não sei nem qual o interesse agora você saber isso estando grávida. Espera o momento adequado, porque quando há um bloqueio hormonal natural, o seu caso, ele pode dar um falso alterado. Não faça agora. Espera um pouquinho mais, você está grávida. Festeje a sua gravidez. Comemore. Maravilhoso. Aproveite sua gravidez para as coisas boas da gestação. O enxoval, a data, o bercinho, o quarto, tanta coisa boa. O futuro. O futuro é maravilhoso. Como será a sua vida agora com um bebê, ou quem sabe mais um bebê? Não sei se você já tem filho ou não. Comemore. Aproveite esse momento mágico da vida que é a sua gravidez. Como foi meu congresso da Alemanha de endometriose e adenomiose, para falar a verdade, achei meio morno demais. Eu gosto desse grupo, que é do Chapron, da França. Eu estive em Geneve 2 anos atrás, foi excelente, e foi praticamente uma repetição. Tem muitos temas repetidos, mas nesse exato momento eu estou, vamos chamar de apaixonado pelo tema endometriose no ovário e câncer no ovário. Será que mulheres com idade avançada, que não tem mais a preocupação com a sua reserva ovariana, porque vão usar óvulo de doador e tem endometriose ovariana, não é mais correto operar esse ovário e não ter esse risco de câncer no futuro? Quanto é grande, é pequeno, existem controvérsias. Mas tem outras coisas interessantes, mas muito morno, uma repetição. E quanto à adenomiose, nossa, estamos muito mais na frente, mas muito mais. Nada que ajudasse. Nossa, que pedido mais fácil. Você quer fazer um ultrassom comigo amanhã, antes da coleta? Com muito prazer, com muita alegria. Só não briga comigo, porque amanhã é um dia espremido entre o fim de semana e o feriado. A gente trabalha bastante nesses dias, viu? Tanto é que eu nunca emendo o feriado. Trabalhei bem no sábado. Hoje não, quis dar uma brecha, mas eu tive um caso que eu tive que voltar. E amanhã eu vou trabalhar bem. Pode ir lá que eu farei com prazer. Não briga comigo se eu atrasar, mas eu tenho lá 4 aparelhos de ultrassom na sala, ponho na outra sala, vou com você, vou lá, olho e faço ultrassom com o máximo prazer. Nos vemos amanhã. Bom domingo e durma bem. Fazer cirurgias para restaurar a anatomia da tuba a gente faz com frequência e eu gosto desse tipo de intervenção. Agora você fala que é uma malformação. Qual malformação? Aí eu precisaria estudar o caso, ver as imagens, ver o que é e mostrar para você quais são as chances reais. Porque as cirurgias de tuba, de restauração da tuba, são muito delicadas. Eu não posso dar garantia de resultado. Eu tenho bons resultados, mas eu não garanto. Aí você fala uma malformação na tuba. Que tipo de malformação? Aí eu precisaria saber, ver uma consulta, ver as imagens e ver o que é possível fazer para restaurar essa anatomia. Se temos muito, quarta-feira é dia de restauração da anatomia da fertilidade em prol da fertilidade. Restauração da anatomia do sistema reprodutor em prol da fertilidade. É isso que eu falo sempre, toda quarta-feira, e é o que nós fazemos sempre. Sim, já estou usando rapamicina, principalmente nesses casos que tem qualidade ovular ruim, embriões de má qualidade. Comecei a usar há pouco tempo, mas é uma coisa que eu já venho usando há algum tempo, já publiquei no meu livro Ame Seus Ovários sobre esse assunto. É um assunto que está cada vez mais denso na reprodução humana, cada dia mais pessoas falando sobre isso, cada vez mais publicações. Eu fiz esse e-book e estou pondo aqui a capa, que eu pus para baixar, mas teve gente que falou que não conseguiu baixar. Vou ver amanhã por que não baixou. Mas, sim, estou começando com mais intensidade agora que eu fiz o e-book que dá as explicações mais claras. Porque antes era muito complicado explicar. E aí nesse e-book eu mostro os trabalhos, as publicações, como é feito,
quais são as estatísticas do que aconteceu, para que a paciente tenha mais segurança do porquê que eu estou usando. Não é uma coisa que veio do além que eu resolvi usar. Tem um embasamento científico, sim, um motivo.